capacidade funcional, exercício físico e variáveis associadas em idosos, estudo longitudinal. Eu sou a Débora Pastoriza Sandelena, orientada pela professora Andréa Kruger Gonçalves, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. A organização da apresentação será composta pela introdução, objetivos, pressupostos teóricos, delineamento da pesquisa, apresentação do artigo 1, do artigo 2, a conclusão geral e referências. Bom, o envelhecimento populacional é um fenômeno global que está ocorrendo no mundo todo em ritmo acelerado, havendo redução das taxas de fecundidade e mortalidade atualmente na população, fazendo que, assim, aumente a longevidade das pessoas. Envelhecer é um processo progressivo e acelerado que envolve a associação de diferentes fatores, como inadequados hábitos de vida, comorbidades, inatividade física, problemas de saúde, fatores socioeconômicos, genéticos, entre outros. Além disso, ocorre a perda da capacidade funcional, que afeta diretamente a independência do idoso das tarefas simples até as mais complexas. O envelhecimento também ocorre em alterações fisiológicas que afetam o desempenho das atividades de vida diária, que influencia diretamente na capacidade do idoso de manter a independência e autonomia. Sendo assim, a avaliação da capacidade funcional é um importante parâmetro para medir a independência das atividades do cotidiano. Sabendo que o declínio da capacidade funcional, ele é um indicador de risco de mortalidade muito forte. Sendo assim, o exercício físico, ele é um dos principais aspectos da manutenção da saúde do idoso ao longo do tempo. Programas de exercício físico, eles indicam efeitos positivos no envelhecimento, trazendo benefícios como a melhora do convívio social, a realização das atividades cotidianas de uma maneira mais independente, minimizando, assim, os efeitos do envelhecimento. Em março de 2020, a prática do exercício físico ela foi afetada com a pandemia de Covid-19, impactando, assim, diretamente a vida da população, principalmente na vida da população idosa, favorecendo, assim, o comportamento sedentário e outros fatores, como depressão, isolamento social, agravamento de problemas de saúde e a diminuição da capacidade funcional, aumentando, assim, o risco de quedas e outros fatores. A maioria dos estudos, então, na literatura, trazem os assuntos de AVDs idosos, exercício físico, como delineamento transversal. Normalmente são amostras compostas por idosos com alguma doença específica ou que não participam de programas estruturados. A escassez de estudos que analisem AVDs envolvendo aptidão funcional e sintomas depressivos com idosos. Assim, surge a problemática deste estudo. Qual a influência do exercício físico nas atividades de vida diária do idoso ao longo do tempo? O objetivo geral, então, da tese é investigar a influência do exercício físico nas atividades de vida diária de idosos participantes de um programa de treinamento físico regular ao longo de 2 anos. Como objetivos específicos, temos verificar os efeitos do programa físico online nas atividades de vida diária de idosos na pandemia de Covid-19 e avaliar e associar a independência nas atividades de vida diária, aptidão funcional e sintomas depressivos de idosos praticantes de exercício físico nos anos de 2022 e 2023. Como pressupostos teóricos, a tese teve alguns capítulos envolvendo envelhecimento, capacidade funcional, atividade de vida diária e sintomas depressivos, como também outro capítulo envolvendo envelhecimento, capacidade funcional e exercício físico, tendo como subtópico o envelhecimento, capacidade funcional e pandemia de Covid-19. Como tipo de estudo, a tese foi oriunda de 2 projetos de pesquisa, envolvendo, então, uma metodologia descritiva, quase experimental e longitudinal. Como população em amostra foram idosos matriculados em programas de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, havendo critérios de inclusão e exclusão dos participantes. Os dados foram coletados por meio de 2 programas de extensão da URGS, os
no Centro de Estudos de Lazer e Atividade Física do Idoso, o CELARI, que teve uma ação de extensão até o início de 2022 e depois foi ampliado para o CREM, que é o Centro de Referência do Envelhecimento em Movimento, que foi a partir de maio de 2022. A organização dos estudos da tese foi dividida em 2 estudos. O primeiro, com o objetivo de verificar o efeito do programa de treinamento físico online nas atividades de vida diária de idosos na pandemia de Covid-19, que foi um estudo quase experimental realizado com os participantes do CELARI de formato online. E o segundo estudo foi avaliar e associar a independência nas atividades de vida diária, a aptidão funcional e os sintomas depressivos em idosos praticantes de exercício físico ao longo de 2 anos. Foi um estudo longitudinal com os participantes do CREM de formato presencial. Falando então um pouquinho dos projetos, o CELARI, ele foi um programa de extensão da ESEFID URGS, que iniciou suas atividades em 99, com o objetivo de promover práticas corporais que integrassem saúde e lazer para a população idosa, por meio de oficinas que combinavam atividades corporais e sociais. Haviam diversas modalidades, incluindo hidroginástica, natação, jogging aquático, dança, musculação. Os idosos podiam realizar até 2 modalidades, com a frequência de 2 vezes na semana, de 45 minutos cada aula. Durante a pandemia, o programa implementou a modalidade de ginástica multicomponente no formato online de 2 vezes na semana. Após a pandemia, o CELARI passou por uma reestruturação e deu origem ao programa CREM. O CREM é um programa atual de extensão da ESEFID URGS, que teve início em 2022, com o objetivo de se consolidar como um centro de referência para os estudos envolvendo intervenções com idosos e conta com uma equipe multidisciplinar envolvendo diversas modalidades, com a frequência de 2 vezes na semana e o idoso podendo escolher somente uma modalidade. Aproximadamente são 450 idosos que fazem parte do programa e os bolsistas são doutorandos, mestrandos, graduandos do curso aqui da ESEF. Como cálculo amostral, os 2 artigos foram divididos por 2 estudos, sendo o artigo 1 com um número mínimo de 48 participantes, totalizando até 96 pessoas, e o artigo 2 com um número mínimo de 35 participantes em cada grupo, totalizando 70 pessoas. Como instrumentos, apresento o questionário sociodemográfico aplicado, as atividades de vida diária, essa é a escala de atividades básicas, as atividades instrumentais e a escala de atividades avançadas de vida diária. Também foram aplicados os testes de aptidão funcional, envolvendo a bateria Senior Fitness Test, e também outros fatores, como força de membros inferiores 5 vezes, TUG, força de tensão manual e velocidade de marcha. Além disso, também teve as escalas de sintomas depressivos, utilizado o GDS-15. Então, como intervenção e coleta de dados, para o artigo 1, foi durante a pandemia, de formato online, em que os idosos faziam aulas 2 vezes por semana, envolvendo aquecimento, circuito de exercícios e relaxamento. A comunicação com os idosos acontecia por meio de aplicativo e os idosos utilizavam materiais domésticos. Assim, o treinamento durou 9 meses no ano de 2021 e a coleta de dados foi remotamente questionário sociodemográfico e as escalas das atividades de vida diária, as instrumentais e as avançadas. O artigo, então, teve um formato quase experimental, sem intervenção direta da pesquisadora, então sendo baseado no treinamento multicomponente do projeto. Para o artigo 2, a intervenção ocorreu presencialmente nos anos de 2022 e 2023, do CREM, com aulas realizadas de março a dezembro, 2 vezes na semana. Então, a cada ano, em março e dezembro de 22 e 23, foram aplicados questionários sociodemográficos, escala das atividades de vida diária, as 3 escalas, sintomas depressivos e os testes físicos envolvendo a bateria de aptidão funcional.
As aulas seguiam um período de adaptação inicial e depois foi havendo progressão orientada pelos professores. Anualmente, há uma pausa entre dezembro e março, devido ao recesso do projeto, e a coleta de dados também considerou os critérios de inclusão e exclusão.